Naquele dia saí do trabalho 1 hora mais cedo que o normal. Ainda não havia me acostumado com o trajeto até minha nova casa, que agora ficava no subúrbio do Rio de Janeiro, distante do mar, dos amigos, de toda uma vida. Tenho uma vaga ideia do porquê da mudança, mas evito pensar nisso e me concentro nas vozes que me incentivam a seguir em frente sem olhar para trás. Naquela noite em especial, talvez por causa do fim de semana e da chuva grossa que havia desabado durante 2 horas seguidas sobre a cidade, demorei o dobro do tempo que levaria normalmente até meu novo bairro. Na verdade, passei toda a minha vida morando em apartamentos e considerei a chance de morar numa casa, mesmo que pequena, uma boa oportunidade para aproveitar aquilo que chamavam de privacidade total. Logo nos primeiros dias, vi o quanto isso era verdade. A casa te isola do mundo, diferente do apartamento, que por força das condições acaba te aproximando de uma forma ou de outra dos seus vizinhos. Mesmo passado alguns dias, ainda não conseguia me acostumar com a mudança. Afinal, pisar num pedaço de terra só seu era bem diferente de passar por um porteiro, dividir o elevador com 2 ou 3 pessoas até chegar à porta de casa e só então se sentir protegido e em segurança. Pensava assim quando abri o pequeno portão de ferro fundido que dava para um jardim, com uma roseira ressequida, e dali uma varanda com 2 cadeiras de ferro antigas, herança do antigo dono. Só então reparei que a porta de entrada estava ligeiramente entreaberta. Busquei na memória e lembrei num flash ter fechado a porta pela manhã. Seria capaz de muitos descuidos, é verdade, mas deixar a porta da rua aberta seria um pouco demais até para mim. Empurrei a porta esperando ver alguma luz, mas no interior a sala ainda estava mal arrumada, assim como toda a casa estava às escuras. Tateei a parede até encontrar o interruptor e acender as luzes. Depois de algumas tentativas, concluí que a casa estava sem energia. Era estranho, mas lembro que nos últimos dias acender as luzes era algo desafiador. Tudo parecia um pouco lento demais ali naquela casa. Com a mudança parei de fumar e isso estava me afetando os nervos, pensei. Ver o mundo menos acelerado não era de todo ruim. Espantei o medo dizendo a mim mesmo que o corte de energia se dava por culpa do temporal. Esperava ouvir aquela voz madura e sensata que surge bem no fundo da mente uma hora dessas dizendo: seja adulto, entre em casa e esqueça suas histórias de fantasmas. A palavra fantasma me arrepiou até os cabelos da nuca. Tantos anos sem falar nisso, e agora sem mais nem menos o assunto parecia vir à tona, trazendo em seus ombros um dos meus maiores medos de infância. Um fantasma, para mim, não era exatamente parecido com um pano esvoaçante, meio fosco, que se deslocava como se fosse uma pena levada pela ventania. Um fantasma era uma percepção. Eu sabia que havia alguém por perto. Mesmo sem ver, eu sabia, pois sentia sua presença. Esse é o pior dos monstros, eu te digo, porque depois de um tempo, a tua imaginação começa a ganhar forma e o tal fantasma, sabendo disso, se nutre das suas mais horrendas fantasias, se veste com ela, pois sabe que são vestígios dos seus medos mais profundos. Enquanto isso, minha imaginação tinha dentes afiados, mas ainda assim havia aprendido ao longo da vida a lidar com ela. Eu a alimentava com comidinhas de nenéns, tomando cuidado para que ela não acordasse e dissesse: "Oi, chegou o dia." Minha imaginação tocou meu ombro e me apontou como o farol de um carro que cruza a rua, a sombra que se movia lá dentro. Pensei ter sentido novamente o hálito fétido daqueles que estão no limiar da vida e da morte. Sim, ainda não reparou onde você está? No último degrau do cadafalso, e ali bem perto o carrasco te espera com uma corda grossa com um nó apertado do tamanho do teu pescoço. Não sabia bem o que fazer enquanto permanecia parado ali,
bem na porta da minha própria casa. Dizer que o temporal era o responsável por tudo aquilo já não era uma opção, e dar voz à minha imaginação estava mais que piorando o caso, porque alguém ou alguma coisa se movia em seu interior. O tilintar de panelas vinha da cozinha, estava certo disso. Parecia que alguém mexia nas panelas que, durante a mudança, eu havia jogado de qualquer maneira debaixo da pia. Depois de um pequeno silêncio, como se alguém também tivesse me pressentido, quem quer que fosse a pessoa voltou a remexer em tudo que havia por ali. Por alguns segundos me ocorreu que eu deveria dar meia volta e procurar por ajuda ou ligar para a polícia, talvez. No entanto, o impulso de seguir em frente e enfrentar o sombrio visitante foi maior e cresceu de tal forma que para mim já era impossível deixar de segui-lo. Quando me dei conta, estava cruzando a sala, cuja penumbra transformara num labirinto de móveis e caixas espalhadas. Por instante, percebi que havia mudado há 2 meses, e as caixas com a mudança ainda continuavam por ali, algumas delas como totens no meio da sala, impedindo minha passagem. Tudo bem, eu tinha que resolver a situação de forma rápida e limpa. Rápida e limpa. Esse era o lema do meu pai. Se quiser resolver algo, filho, seja rápido e limpo. Quando tinha tempo, parava para pensar no que isso significava. Seja rápido e limpo. Pensei ter visto minhas mãos cobertas de sangue e meu pai me entregando um pano limpo enquanto dizia rápido e limpo. Tinha lutado jiu-jitsu uma época da vida e ainda sabia alguns truques dessa arte que me davam certa autoconfiança, mais que o necessário. Portanto, saberia lidar com a situação antes que alguém realmente saísse machucado dali. Se fosse um ladrão, eu o pegaria de surpresa. Era isso, rápido e limpo. Da sala havia um pequeno corredor, e se eu virasse à direita, e se fosse rápido o suficiente, teria tempo de surpreender o invasor, como alguém que fica à espreita, esperando um descuido da barata, prestes a deslizar para baixo do fogão e sumir de vista de forma milagrosa. Ali no corredor ainda era possível notar uma luz bruxuleante vinda da cozinha, característica de uma vela acesa. Uma vela. Por instantes achei graça de alguém que teria coragem de invadir uma casa com uma vela. De alguma forma, a luz da vela ajudaria mais a mim do que a ele. A surpresa era meu trunfo. Com toda a força emocional necessária, virei o corredor a ponto de ter uma visão total e completa da cozinha. Para minha surpresa, meu invasor não se surpreendeu. Não mais do que eu. De costas para mim, havia uma mulher cozinhando. Ela usava um vestido longo, rosa, que brilhava feito uma seda fina. Seu corpo bem torneado e seu jeito lânguido ao mexer na panela me deixaram sem chão. A cena não me parecia ameaçadora de jeito nenhum. Eu era solteiro, sim, e muitas vezes sonhara com um casamento nesses moldes antigos. Uma mulher de peignoir preparando meu jantar. Ela me pressentiu, deixou que a cabeça rolasse um pouco para o lado, o rosto atrás dos cabelos longos. Intuí que era uma mulher muito bonita. Seria a mulher dos meus sonhos? Ela se virou para mim e disse que o jantar estava pronto. Eu sentei à mesa e ela me serviu um cozido, o mais gostoso que eu já experimentei. Não consegui resistir, rimos um pouco de tudo aquilo. Brindamos com uma taça de vinho tinto e só isso nos fez rir novamente. A certa altura, no entanto, ficou séria e disse não lembrar de muita coisa dos últimos tempos. Talvez estivesse doente. Essas doenças que nos tiram as lembranças. Eu segurei suas mãos, dizendo que poderia ajudá-la se fosse preciso. Ela sorriu, dizendo que os médicos tinham razão. A depressão lhe afetara o raciocínio. Ao mesmo instante, como se uma nuvem cinza tomasse sua alma e algo sinistro passasse em seus pensamentos, levantou e perguntou: "Por que você está fazendo isso comigo?"
Depois, num gesto violento, jogou toda a comida que estava sobre a mesa no chão, envergando o corpo para frente, como se misturasse o choro com uma vontade incontrolável de vomitar. Segurei seus braços e a acolhi junto ao corpo, implorando que ela se acalmasse. Ela cedeu aos meus pedidos, mas continuou murmurando baixinho, ao mesmo tempo que sufocava com a própria bile que descia pelos cantos da boca em filetes intermináveis e que grudavam em tudo que ela tocasse. Por que você não me deixa em paz? Por quê? Lembro de ter ligado para a ambulância e ter visto quando a levaram para o hospital. Alguém me perguntou se eu não devia deixá-la em paz. Como assim? Eu respondi. Deixá-la em paz? Ela é minha esposa. Era minha esposa. Estávamos casados. Não vou deixá-la sozinha, nunca em minha vida. Foram os meus votos. Eu prometi nunca deixá-la sozinha. E quando ela sair do hospital, onde quer que ela vá, para onde quer que ela se mude, eu vou estar bem perto. Bem perto.